Então, gente, a palavra esposa significa mulher em relação à pessoa com quem se está. Para cada esposa, eu dei tipo uma característica principal. Então Eva foi a primeira esposa, é óbvio. Mas enfim, gente, eu sei que era pra mim estar sendo séria nesse vídeo. Só que hoje eu não tô conseguindo ser séria. É a alegria de Deus. Deixa eu ser feliz. Vamos lá. Então, começando por Eva. Eva, o nome dela significa mãe de todos. Eu sei, gente, que tem muita gente que critica muito Eva, que fala muito mal de Eva, sabe? Tem pessoas que condenam Eva pelo erro que ela cometeu, entende? Vocês entendem, né? Vocês condenam. Condena assim, porque eu também já condenei. Mas depois que eu li a história de Eva, e depois que eu prestei atenção em Eva, não somente no ato dela, eu passei a olhar para Eva com outros olhos. Lendo mais sobre a história de Eva, quais foram as características que eu dei para Eva? A mulher mais amada, a mais esperada, e um motivo de alegria. O que eu te aconselho a fazer? Se tu vai assistir o vídeo comigo até o final, ou se tu vai fazer isso tudo junto comigo, mas antes de tu começar a condenar ela, ou de tu falar assim, porque tu vai falar de Eva, mas Eva foi... Gente, porque o que eu tô falando aqui são coisas que eu entendi, são as minhas opiniões, segundo o que a Bíblia diz. Eu não tô falando assim que Deus disse pra mim que é isso. Não, mas às vezes a gente olha tudo com um olhar de julgamento, entende? Tipo, limpa um pouco a visão, a mente também, respira, entende? Então eu comecei aqui com alguns tópicos. Então, ela foi feita da costela do homem, para andar lado a lado. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi a andar lado a lado do meu marido, pois este é o meu propósito. Deus fez a mulher da costela do homem, então a costela fica onde? Fica aqui do lado, não fica lá no pé, não fica na cabeça. Se Deus quisesse que a gente fosse inferior ao homem, Deus faria a gente do quê? De uma parte mais abaixo do corpo do homem. Ou se Deus quisesse então que a gente fosse mais que o homem, Deus faria a gente de algum outro lugar mais aqui pra cima. Mas não, Deus fez a gente do quê? Da costela que fica do lado. Isso é um significado que é pra gente andar lado a lado. Nem atrás, nem na frente. Não é pra gente se sentir inferior ao nosso marido, e nem muito menos a gente querer ser mais que o nosso marido. Mas é pra gente estar lado a lado do nosso marido. Vocês entenderam, né? Que é lado a lado, né? Então tá bom. Outro tópico que eu tenho aqui, feita pelo Criador, moldada pelas mãos de Deus e perfeita aos seus olhos, pois tudo que Deus faz é perfeito. O que eu aprendi? Aprendi que fui criada por Deus, sonhada e planejada por Ele. Lendo ali a parte onde Deus disse que Deus fez a mulher a costela do homem, o que eu pensei? O que me tocou naquele momento? Foi pensar que Deus, assim como Ele planejou Adão, como Ele planejou o mundo inteiro para Adão, fez Adão com as suas próprias mãos, assim Ele fez com Eva. Ele sonhou com Eva antes de realizar o sonho dele. O que eu quero dizer com isso? Eu tô querendo dizer que Eva, ela teve a honra de ser feita pelas mãos do próprio Criador. Então Deus fez cada detalhe de Eva da forma como Ele achava que era perfeito. Então eu quero dizer isso, que a gente é do jeito como Deus acha que a gente deveria ser e que Deus nos acha perfeitas como a gente é. Não tô querendo dizer que não pode fazer procedimentos, que a gente não pode querer ficar mais bonita. Eu tô falando que por mais que a gente não goste da gente às vezes, mas que a gente possa pensar que Deus, Ele planejou assim, que Deus sonhou com cada detalhe da gente antes da gente nascer, que Deus planejou a gente. Então eu digo que Eva, ela foi a mais amada por esse motivo, porque ela teve a honra de ser moldada pelo próprio Deus. Outro tópico que eu dei pra ela: pura. Sua inocência feriu sua integridade ao confiar na pessoa errada. Optou pela verdade, mas caiu pela obsessão. Então, gente, Eva, ela era pura. Pura no sentido de ser inocente, de não ter conhecimento do mal, das coisas errôneas. A Eva só conhecia o bem. E nessa parte aqui do estudo, eu entro então na parte onde Eva errou. Ela era pura, mas a inocência que ela tinha feriu a fidelidade dela com Deus quando ela confiou na pessoa errada, quando ela confiou na serpente. Isso daqui é um exemplo de Eva que eu trouxe pra minha vida, que é o quê? Não confiar em todo mundo, porque a cobra era um animal que estava no jardim. A cobra não veio de fora, a cobra era um animal que estava no jardim. E o jardim era o quê? O lugar onde Eva morava. Então, a gente tem pessoas dentro da nossa casa às vezes
que a gente não deve confiar. Tem pessoas dentro da igreja que a gente não deve confiar. São pessoas que a gente é acostumado a ver, que a gente é acostumado a conversar, mas a gente não deve confiar. E como que eu vou saber em quem que eu devo e não devo confiar? Ora! Não tô falando também pra te orar e dizer assim, ó Deus, afasta a Maria. Eu tô falando assim, Senhor, afasta da minha vida aquelas pessoas que não precisam estar na minha vida, aquelas pessoas que só vão trazer o mal, aquelas pessoas que só vão fazer com que eu caia, com que eu erre, vão me afastar de ti. Simples, entendeu? Ah, e antes de vocês julgarem Eva, porque Eva confiou na serpente, porque onde é que já se viu uma mulher confiar numa cobra? Gente, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia mesmo fala que a serpente era o animal mais inteligente daquele tempo. Não tô falando também aqui que a serpente que enganou Eva, porque segundo a história principal, foi o diabo quem usou a serpente pra influenciar Eva. Mas isso não deixa de lado a questão de que a cobra era o animal mais inteligente do jardim. Talvez a cobra conversava por ser o animal mais inteligente? Talvez sim. Então, eu acho que por isso que Eva não se assustou ao ver a cobra falando com ela. Eu tô falando aqui coisas que, de acordo com o que eu li, eu tive essa junção de ideias. A Bíblia fala, a serpente era o animal mais inteligente do jardim. Se ela era o animal mais inteligente, por que ela não podia conversar? Se tem papagaio que fala, e se tu ensinar ele a falar, ele fala, né? Então, esse é o motivo pelo qual eu acho que Eva não se assustou ao ver a cobra falando com ela. Ela optou pela verdade, mas caiu pela obsessão. O que eu quis dizer com isso? Eva e Adão, eles eram os seres humanos mais inteligentes. Pensa bem, para estar dentro daquele jardim, ela precisava ter conhecimento das coisas que estavam dentro daquele jardim. Deus deu o conhecimento para eles de tudo que tinha naquele jardim. Eles sabiam da onde que vinha, o porquê que tinha aquilo, o porquê que não tinha, como que se reproduzia, como que não se reproduzia, como... Entende? Adão teve a capacidade de dar nome aos animais. Eu acho que não é assim, tipo, eu vou lhe dar um nome pra uma coisa, tipo, tu vai se chamar papagaio, tu vai se chamar leão, tu vai se chamar macaco. Eu acho que pra ele ter escolhido um nome para cada animal, ele deve ter analisado a biologia, algumas coisas, para poder fazer com que aquele nome fosse compatível com aquela espécie, com aquele bicho. Eu penso assim, eles tinham que saber o que podiam e o que não podiam comer no jardim. Deus disse o que não podia comer, mas eu tô falando assim, eles tinham que saber que se eles comessem aquilo ali, ia fazer mal. Por quê? Porque ia causar uma reação. Qual reação? Essa. E como curava? Assim. Mas Eva, por ela ser uma mulher inteligente, conhecedora das coisas, eu acho que quando ela escutou a serpente falando que Eva seria como Deus, eu acho que ela queria ser inteligente mais ainda. Outra coisa, eu não vejo a questão dela querer ser como Deus como uma questão maléfica, dela querer tomar a mesma ação de Lúcifer, quando Lúcifer quis ser até mais do que Deus, né? Eu vejo que a admiração que Eva tinha por Deus era tão grande pelo seu Criador que ela queria ser como ele. É que nem quando tu vê uma mulher que tu admira muito, quando tu vê um pastor que tu admira muito e que tu pensa assim, nossa, eu queria tanto ser que nem aquela mulher, eu queria tanto pregar, queria tanto cantar, eu queria tanto fazer o que aquela mulher faz, entende? Eu vejo esse ponto de vista em relação a Eva querer ser como Deus. Outra coisa que eu aprendi com esse tópico ali, né, que antes de qualquer coisa eu devo consultar ao meu Deus. Eva, quando ela recolheu o fruto, eu acho que ela não teria errado tanto se ela fosse falar com Deus, mesmo tendo recolhido o fruto, do que como ela errou ingerindo o fruto sem consultar a Deus. Outro tópico aqui, marcada pela maior das promessas. Que coisa linda. Eu vou estar deixando um versículo aqui embaixo para vocês. Depois que Eva pecou, ela recebeu o seu castigo. Mas eu quero que vocês se lembrem que ela foi a portadora de uma das maiores promessas. Ela foi a primeira mulher a ser marcada pela maior promessa de Deus. Que Deus declarou pela primeira vez na Bíblia a primeira profecia sobre Jesus. O que Deus estava dizendo para Eva naquele momento? Através de ti, nas próximas gerações, eu enviarei o meu filho para que o pecado não impeça mais a salvação. Ali Deus fez a primeira promessa sobre Jesus, falando que futuramente Jesus viria, Jesus derrotaria Satanás, que foi o que Jesus fez na cruz, para que o véu fosse rasgado e para que nada mais impedisse o nosso contato direto com Deus e a nossa salvação. Outro tópico, reconhecedora dos feitos de Deus. Eu achei isso muito lindo, Eva. Sabe por quê? Pensa assim, se coloca no lugar de Eva. Tu morava num lugar perfeito, o jardim mais lindo, era todo pra ti.
Aí tu foi lá, tu fez o que não era pra fazer. E por conta do teu erro, foi expulsa desse jardim. Tu vai ter de se virar num lugar que tu não conhece nada, as coisas são diferentes. As coisas passaram a trazer o mal junto com elas. Os animais se tornaram selvagens. Além disso, Deus diz que tu, quando ganhar filhos, vai sofrer, vai ter muitas dores. Então, eu tenho certeza que outras mulheres, no lugar de Eva, se revoltariam contra Deus. Não querendo mais falar com Deus, não querendo mais saber de Deus, porque Deus castigou ela, porque Deus expulsou ela do jardim. Quando eu vejo Eva, em Gênesis 4, em versículo 1, logo após ganhar Caim, que foi seu primeiro filho, ela deu graças a Deus. Ela disse que foi com a ajuda do Senhor que ela ganhou aquele filho. Então isso eu achei muito bonito em Eva, porque independente do sofrimento dela, das coisas ruins que Deus lançou sobre a vida dela, ela ainda assim reconheceu os feitos de Deus. Então eu aprendi que eu devo dar méritos a Deus. E é isso, gente, acabou. Esse é o primeiro vídeo sobre esse estudo. Eu espero muito que quem assistiu até o final tenha gostado. E um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.